Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 1º de novembro, segunda-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São Marcos, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Vamos então clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Meus irmãos, o Evangelho de hoje traz um ensinamento muito rico e muito profundo que, dentro da espiritualidade do Carisma Lumen, somos chamados a aprofundar diariamente. Quando encontramos na figura do pobre um caminho de levar o nosso coração à essência daquilo que o Evangelho deseja nos trazer, a felicidade. Quando temos em nosso coração um espírito desprendido, um coração compassivo, um coração manso, um coração humilde, diante daquele que sofre, e desejamos diante daquele irmão dar o melhor que nós temos, que nós recebemos, que nós muitas vezes nos felicitamos em Deus, nós encontramos um tesouro que nada neste mundo pode roubar do nosso coração. Encontramos o Evangelho nascendo nas entranhas mais profundas do nosso ser. Nesse contexto do Evangelho narrado, vemos que Jesus foi convidado por um mestre dos fariseus e, sabendo exatamente como era a conduta daquele irmão, sabendo como aquele homem se portava, Jesus não perdeu a oportunidade. É até estranho pensarmos nisso, porque Jesus talvez estava ali em uma festa, ou um almoço, ou um jantar, um ambiente que realmente celebrava algo, e Jesus leva na presença dele a firmeza em deixar aquela correção no coração daquele homem. Justamente porque, movido pelo amor, movido pelo sentimento de que aquele homem fosse salvo e encontrasse o caminho de felicidade, ele não poderia perder aquela oportunidade. E aquela cena virou para nós, nos dias de hoje, um emblema do Evangelho muito forte. Tu tens aquilo que tens, dá aos pobres, porque dando a eles, tu se dá como o próprio Cristo se deu, e tu recebe nesta terra o caminho da felicidade e uma recompensa na ressurreição dos justos. Quando entendemos isso, quando colocamos o nosso coração na máxima de realmente entender o que o coração do pobre
me chama a conhecer nos horizontes dos pensamentos e dos sentimentos do Cristo, realmente somos levados a um caminho de conversão onde nos configuramos à presença do Cristo, que vai ao encontro de todos, que se parte pela salvação de todos, que se derrama em amor para que todos conheçam a mensagem de salvação do Pai. E quando vemos um Cristo que tem essa coragem, essa ousadia, que recebendo um convite, não perdeu a oportunidade de deixar cravado no coração daquele homem que o convidava, e nos nossos corações que lemos hoje esse evangelho, nós percebemos que Cristo é aquele que ama ardentemente a nossa salvação e por isso não perde uma oportunidade de nos deixar os ensinamentos, os frutos de toda a riqueza que o Evangelho nos traz. A partir desse exemplo vivo de Jesus, acolhamos com toda a força que ele aqui ensina a esse mestre da lei, coloquemos também no nosso coração a disposição interior de como estamos vivendo esse ensinamento que Cristo faz. Ora, ele aqui abre para os nossos caminhos, para os nossos horizontes de amor, de doação, de espírito realmente de serviço, de que quando fazemos algo e esperando receber outra coisa em troca, temos o nosso coração corroído. E isso é como que uma doença que vai nos afastando daquilo que é a mensagem de salvação do Evangelho. Ver que Cristo nos deu a vida e por ter nos dado a vida, Ele quer que essa vida chegue a todos e por isso que Ele tem um amor preferencial por aqueles que são os últimos dos últimos, por aqueles que muitas vezes ninguém quer convidar a uma festa, por aqueles que ninguém quer olhar, se dar. Por isso que o Senhor aqui nesse Evangelho introduz um ensinamento rico daquilo que é a salvação para as nossas vidas. Quando vamos ao encontro daquele que sofre, daquele que é humilhado, daquele que é rejeitado, daquele que é excluído, nós realmente entramos no nosso coração um caminho sem volta de felicidade. Nós vamos lapidando o nosso coração a amar de forma gratuita, incondicional e desinteressada, que é exatamente o amor do Cristo. Nós assim vamos nos tornando a presença de Cristo nesta terra, porque vamos nos assemelhando aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, à sua vida. E damos vida a quem estava naquela condição de exclusão, de rejeição, de humilhação. Damos àquele Cristo que conhecemos e com todo o ardor, com todo o amor, quando vamos ao encontro desses que sofrem, nós afirmamos que encontramos ali o Cristo sofredor naqueles irmãos, porque encontramos Cristo ali necessitado de amor, porque encontramos Cristo sedento de ver os seus filhos reunidos e unidos por conta do Evangelho, vivendo o mandamento maior, vivendo de fato a salvação que o Cristo anunciou, que o Cristo tanto pediu que deixássemos guardado no nosso coração e anunciado a todos. Portanto, meus irmãos, façamos uma reflexão profunda de como temos colocado em prática esse amor que Cristo nos ensina com o ensinamento desse Evangelho. Será que damos realmente o melhor àqueles que estão em condições de exclusão, de rejeição, e encontramos nisso um caminho sincero de felicidade, porque encontramos nisso uma cura do nosso egoísmo, uma cura da nossa prepotência, uma cura dos nossos interesses muitas vezes velados, disfarçados. Encontramos nisso um desapego de si mesmo para realmente abraçarmos o amor gratuito, incondicional e puro que o Evangelho forma no meu e no seu coração. Façamos desse Evangelho realmente um pedido do próprio Deus para nós, para que vigiemos de como tem sido a nossa postura diante desse ensinamento. Nosso carisma, as casas de acolhimento que temos, celebra literalmente o que o Evangelho aqui anuncia. Nós somos uma família que vive o Evangelho com os últimos dos últimos. E com certeza testemunhamos pela parte dos missionários e por todos os membros da comunidade o que aqui
foi anunciado pelo Cristo. Mas isso não pode ficar como um dia, como um momento. Isso precisa ser colocado em um espírito de vida ofertada, em um espírito de vida que vai promovendo esses encontros a todos, que toda a sociedade consiga se ver, tocar, da forma que é chamada a viver e a ser. Então você, se não é missionário, se não é do Carisma Lumen, escutando o que essa palavra traz, se pergunte como você pode comungar da força que Cristo anuncia aqui, nesta palavra de salvação que é o Evangelho de hoje. E nós que caminhamos nesse caminho, nos coloquemos como aqueles que não sabem nada ainda, que temos ainda muito que aprender por este Evangelho anunciado e precisamos até o fim das nossas vidas nos vigiarmos para jamais perder o que o ensinamento desse Evangelho nos traz. O amor que quer amar de forma pura, gratuita, incondicional, a partir do encontro com aqueles que sofrem, que é o encontro com o próprio Cristo sofredor em todos esses nossos irmãos. Que a presença espiritual do ressuscitado arda em nosso ser, realmente seja viva em nós, todas as vezes que meditarmos com a máxima de ensinamento que esse Evangelho hoje nos traz. E que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ensine e nos guarde para guardarmos esta moção, essa certeza até o fim das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.